Alô, galera do Intensivista! Eu sou o professor André Gobato e vamos começar agora uma série de vídeos sobre desmame da ventilação mecânica. Primeiro conceito aqui para vocês, o desmame da ventilação mecânica é o processo de retirada do seu paciente da ventilação. E ele começa desde o momento que você entubou o seu paciente até 48 horas após a extubação. O desmame é dividido didaticamente em 7 fases. A primeira fase é o pré-desmame. Segunda fase, aptidão. Terceira fase é a fase dos preditores. Quarta fase é o teste de respiração espontânea. Quinta fase é a extubação propriamente dita e avaliar a capacidade de proteção de vias aéreas do seu paciente. A sexta fase é a fase de VNI pós-extubação. E a sétima fase é a avaliação da necessidade de reintubação. Nesse vídeo vamos tratar sobre as 3 primeiras fases: pré-desmame, aptidão e preditores. A fase de pré-desmame é a fase onde você acabou de entubar o seu paciente e você não está pensando ainda em tirar o seu paciente da ventilação mecânica. É o paciente com SARA grave, descompensada, bloqueado, sendo pronado. É o paciente com hipertensão intracraniana que acabou de ser entubado, está sedado. Nesse paciente, o mais importante é você tratar a causa que levou ele para a ventilação mecânica e preparar ele aí sim para entrar no processo de desmame. A segunda fase é a fase de aptidão. É reconhecer que o seu paciente está pronto, está apto a começar o processo de desmame. Para isso, número 1, ele tem que ter a causa que levou ele para a ventilação mecânica resolvida, ou pelo menos parcialmente resolvida. Por exemplo, um paciente que foi entubado por pneumonia, está usando antibiótico, a pneumonia está melhorando, os parâmetros de infecção estão melhorando, as disfunções orgânicas associadas à infecção estão melhorando. O paciente que foi entubado por um edema agudo de pulmão, está com a pressão controlada, negativando o balanço, ok? Então, seu paciente está melhorando, a causa base está resolvida, ou pelo menos parcialmente resolvida, e além disso, ele tem que estar estável do ponto de vista clínico. Isso quer dizer que ele não pode ter insuficiência hepática descompensada, não pode ter hipertensão intracraniana, não pode estar convulsionando, pode até estar sonolento, mas tem que ser capaz de disparar a ventilação mecânica. Ele não pode ter distúrbio hidroeletrolítico grave e descompensado, como hipercalemia grave e descompensada, acidose metabólica grave. Ele pode até estar dialisando, mas tem que estar compensado na hemodiálise. E além disso, do ponto de vista cardiovascular, ele pode até estar usando droga vasoativa, mas essa dose de droga vasoativa tem que estar caindo, não pode exibir sinais de hipoperfusão tecidual, tem que estar bem perfundido. Ou seja, ele até pode estar usando droga, mas ele tem que estar compensado do ponto de vista hemodinâmico. Além disso, do ponto de vista respiratório, os parâmetros ventilatórios têm que estar em melhora e compensados, como por exemplo, uma FiO2 menor do que 40%, uma PIP menor do que 8 centímetros de água, uma frequência respiratória menor que 30 incursões por minuto e uma relação PaO2-FiO2 maior do que 150. Passando agora para a terceira fase, que é a fase dos preditores. Nessa fase, você já reconheceu que o seu paciente está apto a iniciar o processo de desmame da ventilação mecânica e a gente vai lançar mão aqui de alguns preditores, algumas variáveis que são capazes de prever, de estimar a chance, a capacidade do seu paciente ficar de fato fora da ventilação mecânica. Existem vários parâmetros na literatura, os mais utilizados são o volume minuto e os seus componentes frequência respiratória e volume corrente. A PI máximo, que é a pressão inspiratória máxima, que representa a força diafragmática do seu paciente, ela tem que estar abaixo de menos 30, aliás, menos 50, menos 40, por exemplo. A P01 dividido pela PI máxima, que é a pressão de oclusão das vias respiratórias, e o mais conhecido, índice de respiração rápida e superficial, que é a relação entre a frequência respiratória e o volume corrente. Quanto menor for esse número, maior é a chance do seu paciente ficar fora da ventilação mecânica, e o valor mais utilizado aqui é 105. Então, quando abaixo de 105, a chance do seu paciente de fato ficar fora da ventilação aumenta muito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um abraço e até a próxima.